Fala galera, tô aqui mais uma vez correndo para botar o programa no ar. Falaram também que eu tenho que gravar de cima para baixo, vamos ver se fica melhor mesmo. O negócio é o seguinte, eu quero começar hoje com essa história da conversão de 2 pontos. A gente teve 2 times na rodada, na 12ª rodada, que foram Jaguars e Chargers, que optaram por fechar o jogo dessa maneira. Eles fizeram o touchdown, com extra point iriam para o empate e prorrogação, mas falaram não, vamos tentar ganhar agora. E as duas deram certo. O Jaguars venceu os Ravens e o Chargers venceu os Cardinals. Esse caminho foi aberto primeiro pelo Ron Rivera, há uns 2 anos atrás, numa partida do Washington contra os Giants. Na ocasião, o do Rivera não deu certo, mas chamou atenção a decisão que ele teve. Os motivos para você escolher esse são muitos, mas geralmente tem a ver com desespero de ter que ganhar a partida, ou então não fazia diferença você ganhar ou perder ou empatar, entendeu? Eu acho que essa não fazer diferença está mais ligado no caso do Jaguars e um certo desespero no caso do Chargers. Há um tempo atrás também a gente viu alguns times optarem por ir para a conversão de 2 pontos sempre, não chutar extra points. Lembro dos Steelers fazendo isso num certo momento, o Baltimore também, mas eles recuaram nessa ideia. Eu acho que tem a ver também com o número de jogadas que tem no teu playbook para converter, porque você tem a confiança de converter. Mas a gente tem que ver, porque isso é uma tendência e está começando a acontecer mais. É sempre também bom lembrar que dando certo é ótimo, tudo é uma maravilha. Dando errado, a pressão em cima do treinador, de crítica, de mídia, de torcida, é enorme. O jogo que eu escolhi como importante para playoff, por incrível que pareça, foi o Washington vencendo Atlanta por 19-13. E isso colocou o Washington na 7ª posição da NFC. Eu brinquei no Power Rank da semana passada, falando, e se a NFC East mandasse 4 times para o playoff? Se acabasse hoje, isso aconteceria. Seria uma parada inédita, né? E por outro lado, o Atlanta perdeu a oportunidade de ficar na frente da divisão, né? Porque é uma divisão que está muito estranha. O Buccaneers não consegue dar o passo à frente que todo mundo esperava que fosse dar, e o Falcons está ali, mas perde alguns jogos que poderia, né, tá disputando. Foi uma partida de pouco ataque aéreo e quem aproveitou melhor a oportunidade venceu, foi o Washington. Então fiquei com o Buccaneers na parte da zebra. Por quê? Porque estavam vindo do Dubai, né? Tom Brady, a gente espera que alguma hora a luz vai se acender, né? E do outro lado estava um Cleveland no último jogo de uma fase do campeonato, porque o Deshaun Watson estreia na rodada seguinte. Eu imaginei que motivação era, enfim, fosse estar do lado dos Buccaneers, né? Mas acabou que os playmakers de Cleveland falaram mais alto do que os de Tampa, né? E Amari Cooper, Nick Chubb, Njoku acabaram fazendo mais a diferença do que os jogadores do outro lado. O Tom Brady mesmo falou, 17 pontos não são suficientes para ganhar hoje em dia, não. O time que preocupa, eu vou ficar ainda na NFC South. Porque o Saints, cara, é outro que poderia estar na frente aí, né? Tem elenco. Tem lesões, mas lesões tem todo mundo, né? Tem uma defesa consistente. Tanto é que perdeu para o 49ers de 13-0. O problema está onde? Está no 0, né? A gente sabe que o Andy Dalton não funciona sob pressão, quando o pocket não tá limpo. 49ers é um time agressivo. Não sei, cara. Se em termos de pensar em playoff, o Winston não era um nome mais interessante, porque é aquilo que eu falei no começo, é do vai ou racha, né? Do vai ou racha. Então o vai ou racha é o Winston, não é o Dalton. Bom, reencontro
Eu estava muito afim de ver o que aconteceria na partida entre Titans e Bengals, né? Porque, de novo, vou falar o que eu falei no podcast. É muito forte na cabeça aquele jogo dos 9 sacks, que o Bengals ganhou tendo sofrido 9 sacks. Né? Então, eu queria ver o que aconteceu. O que aconteceu dessa vez. A defesa dos Titans estava desfalcada, mas os Bengals fizeram alguns ajustes. E foi um sack só. Né? E não é que os Bengals estivessem inteiros, né? Estava sem o Ja'Marr Chase e sem o Joe Mixon. Mas mesmo assim, saíram de Tennessee novamente com a vitória por 20-16. Tennessee já está classificado, mas tem que ter jogadores de volta, né, na defesa e encontrar uma fórmula ofensiva que seja alternativa a somente as partidas que o Derrick Henry domina. Lesão não poderia ser diferente. Tinha que ser Aaron Rodgers, né? Que machucou um músculo que aqui eles chamam de oblique, né? Que é meio que na lateral aqui do abdômen até a cintura, um pouco abaixo para a perna, para a região pubiana aqui e tal. E eu não sei, cara, se ele vai... Que condição de jogo que ele vai ter nas próximas semanas, né? Ou se eles vão resolver até shutdown o Aaron Rodgers pro resto do campeonato, que muita gente defende, já que o Packers tem muito pouca chance, né? Tem chance porque essas últimas, sei lá, 2 vagas da NFC estão muito abertas, mas o número de derrotas já tá grande nesse campeonato. Então vamos ver qual é a decisão, se eles querem ver o que tem no Love, né? Uma hora tem que ver. Você não drafta um cara no primeiro round para não saber se você tem alguém diferenciado, alguém que vai poder ser uma solução no futuro. Talvez essa seja a oportunidade e quem sabe até foi a última vez que a gente viu o Rodgers com a camisa dos Packers. Não é impossível também, né? E a promessa de muito drama ainda no resto do campeonato e off-season. Vamos lá então para os destaques. Eu resolvi ficar com alguns nomes diferentes aqui. E no ofensivo eu começo com o Trevor Lawrence. Semana passada eu falei sobre quarterbacks jovens, desenvolvimento, né, e tal. E o Lawrence tem que ser o cara. Ele tem que ser o cara pro bem da liga. Ele tem que ser o cara. Né? Ele era grande esperança, grande promessa. Eu sei que caiu num time complicado que é o Jaguars e tal, mas ele tem que ser o cara. E essa partida foi uma que dá esse alento, né? A própria conversão de 2 pontos ter dado certo e tal, é uma injeção de confiança para ele. Então ele que teve 29 passes completos em 37, um volume bom, né? Volume alto, não foi uma coisa controladinha, 321 jardas, 8.7 jardas por tentativa de passe, 3 touchdowns, 0 interceptações, só números muito bons, muito promissores. O seu principal alvo foi o Zay Jones, ou seja, não é nem que ele tenha assim grandes craques ao redor dele, o Etienne se machucou na partida. Né? Então é uma boa indicação essa partida aqui do que o Lawrence pode ser. Defensivamente, eu resolvi ficar com o Nick Bolton, linebacker dos Chiefs. A gente fala muito da defesa do time, não dando confiança, né? Mas eu disse lá no off-season que eu esperava uma defesa melhor esse ano. E o Nick Bolton é parte disso. Foi um jogador que eu não levava muita fé no processo pré-draft do ano passado. Eu achava ele de um estilo um pouco ultrapassado, mas ele está se superando, ele está mais ágil. Tanto é que teve uma interceptação no jogo, está caindo em zonas de cobertura. Os Chiefs estão sabendo usar muito bem suas melhores características, é um cara instintivo, se não é super explosivo, é um cara instintivo que chega nos lances, então tem que dar o mérito aqui para ele. E Special Teams é raro, mas eu vou lá para o jogo de quinta-feira, que foi o grande destaque de Special Teams da rodada, né? O retornador de kickoff dos Vikings, o Ngoukou, que né, foi decisivo na vitória sobre os Patriots, retornando um touchdown 97 jardas, sei lá, para definir, quase que definiu o placar. Calouro, às vezes tem um cara que surge do nada, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse cara, Reed Blankenship dos Eagles,
que entrou em campo no lugar do C.J. Gardner e teve uma partida espetacular contra os Packers. Ele é um calouro não draftado e parecia que estava lendo o jogo como um veterano, chegando muito rápido nos lances, né? Mostrando mais atleticismo do que você bater no olho assim acha que pode ter. Ele termina o jogo com 6 tackles, 1 interceptação e 6 tackles. Parecia que ele estava sempre muito mais envolvido do que estava, né? Com uma visão muito boa do jogo. Um jogador aí interessante para a gente acompanhar no futuro próximo. Para finalizar, a jogada que eu escolhi foi a corrida de 86 jardas para touchdown dentro do overtime, dentro da prorrogação, do Josh Jacobs, um dos grandes nomes dessa temporada, apesar do recorde fraco de Las Vegas, né? É um dos grandes destaques ofensivos do ano. Então ele rompeu ali pelo meio do campo e deu a vitória para os Raiders. Valeu, galera. Até o podcast. Até semana que vem.